Pode ter sido, né? Bem, bom dia. Hoje, né, a gente vai começar a conversar sobre alimentos, né? Começar a conversar exatamente porque esse assunto, ele realmente vai, não é, ocupar mais dois encontros, não é? Porque a gente tem muita coisa realmente para falar. E como eu coloquei até aqui, não é, nas notinhas, os alimentos são tratados no Código Civil, do artigo 1694 a 1710. Só antes de adentrar na questão dos alimentos, né, especificar exatamente o que que os alimentos, eles fazem parte, não é, da dignidade da pessoa humana, porque eles se refletem na teoria do patrimônio mínimo, não é, o patrimônio mínimo para a nossa existência, e atualmente o seu inadimplemento é o único caso, não é, de que pode ter como consequência a prisão civil. E como nós sabemos, nessa prisão civil, ela não tem nenhuma marca, não é, na questão, não é, da primariedade, dos bons antecedentes, porque, como o próprio nome diz, é uma prisão civil e não advém de uma sentença penal condenatória, né, e sim de uma sentença condenatória nocível, né. E nós vamos ver, não é, que esse Código Civil, ele criou um verdadeiro litisconsórcio em matéria alimentar. Isso quer dizer o quê? Que tanto podem estar no polo ativo ou no polo passivo várias pessoas, não é? Exatamente para conseguir, não é, que a pessoa que necessita de alimentos, ela tenha realmente o mínimo para sobreviver. E a gente vai ver, não é, que os alimentos, eles sempre, eles podem, melhor dizendo, o requisito principal deles, o que é? É exatamente que você atente para um binômio, a necessidade do alimentando, ou seja, não é, de quem está recebendo os alimentos, e a possibilidade do alimentante, ou seja, daquela pessoa que paga os alimentos. Em alguns momentos, esse binômio, que ele é até tratado aqui no Código Civil, ele pode se revestir realmente num trinômio, que pode ser o quê? Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Quando é que a gente vai ter não só o binômio, mas o trinômio? Por exemplo, né, vamos supor que uma pessoa, ela já paga alimentos, né, a um filho, e agora ingresse contra ela mais outro filho, né? E esse outro filho está pedindo alimentos, não é? Vamos supor, de 30% do que a pessoa ganha, não é? Mas essa mesma pessoa já paga quanto, não é? 30% de alimentos ao primeiro filho. Ora, 30 mais 30 são 60%. Então, a gente vai ver o quê? Que os alimentos também, eles não podem colocar quem paga os alimentos numa situação de miserabilidade. Então, o que a pessoa pode apresentar em contestação? Ela pode dizer, não é, que esses alimentos não podem estar no patamar de 30%, tá? Eles têm de estar num patamar menor, e que também ele pedirá a redução dos alimentos, não é, exatamente o que ele paga para o primeiro filho. Aí a gente vai ver que existe o quê? Além do binômio necessidade-possibilidade, também vai existir o trinômio da proporcionalidade, não é? Porque como os filhos têm os mesmos direitos, não é? E o alimentante não pode realmente ir para uma situação de miserabilidade ao pagar alimentos, não é? Aos filhos ou aos parentes, não é? Então a gente vai ver, a gente vai estar, não é, presente não só o binômio, mas esse trinômio, né? Agora o Código Civil, como a gente vai ver, ele só vai se referir realmente ao binômio, não é? Necessidade e possibilidade, tá? Então, iniciando aqui no artigo 1694, a gente vai verificar o seguinte, tá? Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades, não é, de sua educação. Podem os parentes, tá? Então, a gente vai ver, não é, que realmente nós temos os parentes. Agora, quem serão esses parentes? Bom dia, Sinara. Quem serão esses parentes que podem pedir alimentos uns aos outros, né? Porque os alimentos, eles sempre são uma via de mão dupla. Eu posso pedir alimentos às mesmas pessoas que podem pedir alimentos
para mim, tá? Então, quem seriam esses parentes? Seriam os nossos ascendentes, não é? E aí, realmente infinito, pais, avós, bisavós, tá? Assinar a partir do artigo 1694, tá? Do Código Civil. Então, a gente pode pedir alimentos aos nossos pais, avós, bisavós, não é? Podemos pedir alimentos aos nossos descendentes, claro, né? Se eles são maiores, se tem realmente uma fonte de renda, então a gente poderia pedir alimentos aos nossos filhos, netos, bisnetos, e podemos pedir alimentos também aos nossos irmãos, não é? E aí, o universo alimentar na questão dos parentes. Oi, Juliane, bom dia. O universo alimentar nas questões dos parentes, ele estaria restrito a isso daqui, não é? Então, a gente pode pedir alimentos aos nossos ascendentes, aos nossos descendentes e aos nossos irmãos. Aí vocês podem até perguntar, mas professora, mas eu tenho outros parentes, né? Porque você está falando só em colateral de segundo grau. E os nossos colaterais de terceiro e quarto grau? Aí, por incrível que pareça, a gente pode herdar deles, eles podem herdar da gente, mas nós não podemos pedir alimentos a colaterais de terceiro ou de quarto grau, não é? Então, na linha colateral, nós só atingimos os nossos irmãos e também somos atingidos por eles. Por exemplo, eu posso estar numa situação de miserabilidade e posso ter um tio riquíssimo, mas eu posso pedir alimentos ao meu tio, né? Eu posso impetrar uma ação de alimentos contra ele? Não posso. A gente vai ver aqui, a partir do artigo 1694, que realmente esse universo em matéria alimentar, ele só está nos ascendentes, descendentes e irmãos, né? Eu poderia até receber alimentos do meu tio se ele quisesse voluntariamente fazer um acordo de alimentos comigo, não é? Mas eu nunca poderia impetrar contra ele uma ação de alimentos, porque ele está fora da obrigação. Então, existe até essa dissonância entre o direito de família e o direito das sucessões, não é? Porque enquanto, não é, eu só posso pedir alimentos aos meus irmãos, não é? Mas na questão da herança, nós sabemos que até colaterais de quarto grau, não é, podem vir a herdar os bens de alguém, se essa pessoa, ao falecer, não deixa, né, nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge ou companheiro, como a gente vai ver, né, posteriormente, tá? Aqui a Zelmira entrou também, não é? Bom dia, Zelmira. A gente está aqui, eu estou falando aqui do artigo 1694 do Código Civil. Então, queridos, só relendo, não é, aqui o artigo 1694, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir alimentos uns aos outros, não é, pedir os alimentos, não é, de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender as necessidades de sua educação. A gente vai ver que aqui no artigo 1694 nós temos muitas informações, não é? Nós temos os parentes que podem pedir alimentos uns aos outros, nós temos os cônjuges ou companheiros, e é interessante que o legislador não fala nem ex-cônjuge ou ex-companheiro. Isso quer dizer o quê? Se a gente é casado ou vive união estável com alguém que recebe, que ganha, não é? Que tem realmente a sua fonte de renda, e essa pessoa se recusa, por exemplo, a contribuir para os encargos domésticos, nada impede que eu impetre, vivendo ainda com a pessoa, uma ação de alimentos contra o meu cônjuge ou contra o meu companheiro. Nada impede, porque aqui o Código Civil, ele não fala que eu posso, que podem os parentes, ex-cônjuges ou ex-companheiros, não. Ele vai dizer o que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros. Eu sei que isso é uma coisa muito chata, né? Imagina, eu até já tinha falado isso para vocês em sala, quando eu estava apresentando aqui a nossa disciplina. Imagine a hipótese, não é, de um oficial de justiça bater aqui na minha casa para citar o meu marido ou meu companheiro para pagar alimentos para mim, não é? Olha como uma coisa seria realmente complicada. Mas é possível, tá? Agora,
quando a gente, na próxima semana, vai dar tempo da gente, ou um pouco depois, né, vai dar tempo da gente ver as teses do STJ, e vocês vão verificar o quê? Que o STJ, ele só realmente, ele tem a tese de que alimentos, né, a ex-cônjuges ou ex-companheiros só serão pagos realmente numa última hipótese, quando esse ex-cônjuge ou esse ex-companheiro não tiver condições de se manter. Se esse ex-cônjuge ou ex-companheiro, não tiver condições de se manter naquele momento, mas for uma pessoa jovem, saudável, que pode ingressar no mercado de trabalho, o que o juiz ele vai fazer? Ele vai fixar os alimentos, realmente, porque está vendo que esse ex ele está sofrendo necessidade, não é? Mas se a pessoa for jovem, saudável e puder ingressar no mercado de trabalho, o juiz fixa alimentos temporários, não é? Agora, quando a gente passa muito tempo num casamento, numa união estável, né, que foi até pactuado entre o casal que somente um deles trabalharia. Aí são casais que passam 20, 25 anos, 30 anos, não é? E aí, a ruptura do relacionamento, como é que você vai exigir que uma pessoa que nunca ingressou no mercado de trabalho e que ela já é idosa, e nós sabemos que o nosso país é muito discriminatório, né, em matéria de idade, a não ser em raríssimas profissões, mas como é que a gente vai exigir que essa pessoa agora ingresse no mercado de trabalho e ela possa prover o seu sustento? Então, esses são os casos em que a gente vai ver que as pensões alimentícias se transformam realmente em pensões vitalícias. Claro que o valor delas sempre pode ser revisto, porque, como eu estava falando no início, qual é realmente o grande binômio aqui da relação alimentar? É o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, só quem recebe alimentos é quem necessita dos alimentos. E quem paga os alimentos é aquela pessoa que pode pagá-los sem retirar o necessário para a sua subsistência, tá? É por isso que o nosso Código Civil, como a gente vai ver daqui a pouco, ele montou um litisconsórcio em matéria alimentar, porque pode ser que o devedor principal dos alimentos, ele não possa contribuir com o que a pessoa necessita de alimentos. Então, você pode chamar outras pessoas a integrar a lide para elas poderem fracionar esse valor alimentar entre elas e poder integralizar o valor dos alimentos, não é, daquela pessoa que necessita, tá? A gente vê também aqui, não é, no artigo... Oi, Tassiana, bom dia. A gente vê também aqui no artigo... Professora, perdão, Sim, a senhora falou do binômio, que é necessidade e o quê? e possibilidade. Ah, tá certo. E às Uhum, vezes, Juliane, tem um trinômio também, que uhum, a gente pode ter até um trinômio, uhum, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Eu uhum. tinha até comentado isso no início, né, mas não custa nada repetir. Por exemplo, né, vamos supor que eu tenha muitos filhos, tá? E eu só pague alimentos, vamos supor, eu tenho 3 filhos e eu só pague alimentos a um deles, né? Os outros 2 eu não estou nem aí, que foi de um outro relacionamento, né? Eles estão até com os pais deles, respectivos pais, então eu só pago alimentos a um filho. Eu pago 30% do que eu ganho a um filho, tá? Aí esses outros 2 que eu tive de outro relacionamento, que são menores, eles ingressam com a ação de alimentos contra mim, e eles pedem mais 30%. Ora, 30 mais 30 são 60. Já pensou eu ficar só com 40% do que eu ganho, né? Então, aí eu vou me colocar numa situação de miserabilidade. Então, o que eu posso dizer agora na contestação desses que ingressaram com a ação de alimentos agora, pedindo 30%? Eu vou dizer, olha, excelência, eu não posso pagar 30% para eles, não é? Porque senão eu vou ficar numa situação de miserabilidade, né? Então, vamos baixar esses 30% que eles estão pedindo e eu vou pedir uma redução de alimentos daquele outro que eu pago 30%, tá? Então, aí seria o trinômio, não é? Eu teria aí o binômio, necessidade deles, a minha possibilidade e a proporcionalidade. Um outro exemplo de proporcionalidade, vamos supor que eu pague 15% a um filho,
tá? Aí vem os outros pedindo 30%, né? Vem um outro pedindo 30%. Aí eu posso dizer o seguinte: não, excelência, olha, um filho meu ganha 15%. Esse outro está pedindo 30%. Olha, os filhos são iguais em direitos e obrigações. Então, esse daqui dos 30%, ele merece receber igualmente ao primeiro. Então, vamos rebaixar de 30% para 15%, tá? Então, em alguns momentos, você utiliza também esse, não só a necessidade e possibilidade, mas também a proporcionalidade. Professor. Sim, ai, nada, querida. Diga, Tarciana. Bom dia e desculpa o Bom atraso, dia. primeiramente. Que é isso? Deixa eu te falar. Essa questão da ser vitalício, também depende. Eu estou falando referente à idade, certo? Sim, certo. Tem uma idade específica ou não? Sim, a partir. Eu sei que é a questão de ser idosa e nunca ter trabalhado, ter sido sempre sustentada, ter cuidado da casa, dos filhos, aquela coisa, e depois não conseguir mais ingressar no mercado de trabalho. Certo. Mas, fora essa situação, assim, a pessoa já trabalhou uma vez, mas há muito tempo atrás, depois tiveram, vamos supor, 3 filhos, né? Aí ficou em casa e tal, e hoje tem 50 anos, um exemplo. Tem 50 anos, é jovem. Tem 50 anos e começou a fazer uma faculdade, vamos fazer assim, começou a estudar, se formou, mas até hoje ela é sustentada pelo ex-marido, certo? Ok. Aí, nesse caso, assim, também tem, só que aí separaram, mas de corpo separado. E também tem uma questão, assim, de tempo, o juiz pode fazer o que nesse caso? É o seguinte, Tarciana, o que esse marido que paga, ele poderia pedir, né? Vamos supor, ele está vendo que a ex-esposa dele, não é, já, apesar de ter 50 anos, mas agora ela já é graduada, por exemplo, né? Ela conseguiu se formar, então ela tem uma chance um pouco maior de conseguir ingressar no mercado de trabalho, não é? Ele poderia pedir inicialmente o quê? A redução dos alimentos, né? Porque a redução dos alimentos, ela até forçaria a pessoa, a pessoa já sairia um pouco da sua zona de conforto, né? Porque o que o STJ entende? Que não é interessante, né, que os alimentos, eles sejam um estímulo ao ócio, se você pode realmente, não é, ainda prover o seu próprio sustento, né? Então, esse ex-marido poderia pedir uma redução de alimentos. E aí vamos ver o que a pessoa apresenta na contestação dela, porque pode ser que, apesar dela conseguir se graduar, mas vamos supor que ela seja diagnosticada com alguma doença, que ela precisa de um tratamento, né, durante algum tempo, que isso daí a impossibilita, não é, de ingressar no mercado de trabalho. Se for esse caso, na contestação, ela poderia até pedir o que? Ela poderia fazer uma reconvenção e pedir a majoração dos alimentos, dizendo, olha, excelência, ele estava me pagando tanto de alimentos e agora está pedindo a redução, mas o problema é que a minha situação se agravou, porque além, eu não tenho condições de ingressar no mercado de trabalho agora porque eu estou doente, outras despesas com medicamentos, não é? E aí eu preciso de mais alimentos, não é? Então, Tarciana, isso daí realmente é caso a caso, não é? Que o juízo vai ter de ponderar bastante. Agora, eu sempre me lembro daquele caso, daquela menina que era casada com aquele jogador de futebol chamado Pato, né? Aline, alguma coisa assim. Eu lembro demais, professora, também, eu acompanhei muito. Não é? Como é o nome, Juliane? É Aline Moraes? Não. Ela tem até um irmão também, eu não me lembro não, professora, mas eu me lembro daquele caso ali, porque ficou bem marcado que ela pediu, né? Que ela disse que ficou sem trabalhar. E ela conseguiu. Conseguiu. Porque apesar dela ser jovem, saudável, né? Mas quando ela acompanhou o Pato, né? Para a Europa, ela se mudou, né, onde ele estava, para o time, para morar onde ele morava, porque ele jogava num time, não é, no exterior.
Então, ela abriu mão de vários contratos, não é, de trabalho, principalmente na Rede Globo. O casamento não dá certo, ela volta para o Brasil e ela ingressa com a ação de alimentos. E ela consegue... Stephanie Brito, né, o caso de Como? Stephanie Brito, o Stephanie nome Brito, dela. exatamente, pronto, Stephanie Brito. E aí ela consegue, né, ao final, ela consegue 50 mil reais, não é, mensais de pensão alimentícia. Primeira coisa, né? Por que 50 mil reais mensais, né? A gente pode dizer, mas como é que eu vou provar para o juiz que eu tenho despesas de 50 mil reais mensais, não é? Aí a gente vai ver o quê? Que esses alimentos, eles visavam não o binômio, né? Não a necessidade, mas eles estavam visando o quê? A possibilidade do pato. E aí ingressou também um caráter indenizatório dos alimentos, porque ela abriu mão de contratos profissionais para acompanhar o marido, que ao final, não claro que a gente sabe que a questão da traição, ela não repercute na questão do regime de bens, não é, da guarda de filhos, mas ela pode repercutir aqui em matéria alimentar, porque ela provou realmente, né, que ele tinha sido infiel, aí provou que ela tinha aberto mão dos contratos de trabalho para investir nesse relacionamento, não é? Então, aí, esses alimentos, eles também tiveram caráter indenizatório, tá? Mas temporários. Ela conseguiu o quê? O juiz fixou 50 mil reais de alimentos para ela durante um ano. Exatamente por quê? Porque ela, por ser uma profissional, ela teria condições, dentro de um ano, de conseguir reingressar novamente no mercado de trabalho, como realmente aconteceu, não é? Então, a gente vai ver que em alguns pouquíssimos momentos, os alimentos que são fixados, eles não vão, não é, atender necessariamente a esse binômio necessidade-possibilidade. Quando eles têm caráter indenizatório, o juiz vai fixar o quê? Na possibilidade financeira de quem está pagando os alimentos. Tanto é, né, que o maior exemplo de alimentos realmente muito altos aqui no Brasil, eu tenho para colocar para vocês, acho que eu até já comentei isso em algum outro momento, os alimentos pagos, não é? Pelo filho por um dos filhos do Paulo Maluf, não é? A ex-esposa. Ela recebe de alimentos dele, ao mês, 250 mil reais, né? Pouca gente ganha por ano 250 mil reais, e ela recebe por mês. E o filho do Paulo Maluf já tentou baixar esses alimentos e não conseguiu. Claro que ele tem possibilidade financeira, não é, para pagar 250 mil reais de alimentos para ela. Mas por que esses alimentos foram fixados, não é, num patamar tão alto? Porque no divórcio ela abriu mão de muita participação nas sociedades que ele tinha, nas empresas que ele tinha. Então aí os alimentos, eles vão atender o quê? A possibilidade do alimentante, não é? Que é quem paga os alimentos, e também esse caráter indenizatório, esse acordo, né, que foi firmado por ocasião do divórcio. Então, excepcionalmente, você vai ter alimentos, não é, muito altos, que eles realmente fogem a esse binômio. Mas eu vou dizer para vocês que 99,9% das sentenças de alimentos, elas são centradas nesse binômio aí, necessidade de quem recebe e possibilidade de quem os paga, tá? Tudo bem, queridos, até aqui? Ainda aqui no artigo 1694, a gente vai ver que alimentos não servem só para alimentação propriamente dita, né? Porque, só relendo aqui o artigo 1694, olha o que ele vai dizer. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Esses alimentos aqui, a gente chama de alimentos civis ou alimentos complexos, tá?
Então, os alimentos, eles não servem só para alimentação, porque muitas vezes a gente fala, né, pensão alimentícia, seria só para comprar víveres, não é? Para a pessoa se alimentar, não. Os alimentos, além dos víveres, não é? Eles também incluem exatamente a moradia, eles incluem vestuário, eles incluem lazer, transporte, não é? No caso de menores também, vai incluir educação, aí material escolar, então tudo que é necessário, não é, para que a pessoa sobreviva e o máximo possível tentando manter a pessoa naquele padrão social que ela tinha, não é? Claro que isso daí é difícil, né, você manter a pessoa no mesmo padrão social, a não ser que você tenha uma situação financeira legal mesmo, né, porque a gente imagina, em relação, pensando aqui nos alimentos para uma criança, né, para o menor, os pais se separam, então aí, na maioria das vezes, existe um decréscimo, não é, na capacidade financeira, porque agora, em vez de você manter em vez das pessoas manterem uma casa, vão manter duas, não é? Então, quer dizer que as despesas, elas vão aumentar. É claro que isso daí reflete na condição financeira. Então, muitas vezes não dá para você manter a criança naquele mesmo patamar social que ela tinha anteriormente, mas o juiz ele vai tentar que esses alimentos sejam no máximo valor possível que o alimentante possa pagar, não é, sem colocar em xeque a própria sobrevivência de quem está pagando, tá? Então, esses primeiros alimentos, eles são os alimentos civis, não é, também chamados de complexos, tá? Quando é que eu tenho alimentos simples, não é? Que a gente vai ver aqui, só pulando um pouquinho, não é? Olha o que diz o artigo 1694, parágrafo 2º. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Vocês lembram que eu falei que a separação judicial litigiosa por culpa, o único mérito dela realmente era blindar a gente, né, de ter de pagar alimentos, né, a um ex-cônjuge culpado? Pois a fundamentação do que eu dizia está aqui, nesse parágrafo 2º do artigo 1694. Numa separação judicial litigiosa por culpa, a gente vai ver o quê? Que na sentença que vai dissolver a sociedade conjugal, o juiz vai dizer o quê? Que um cônjuge é inocente e que o outro é culpado. E se esse culpado necessitar de alimentos, não é? Ele vai pedir primeiro alimentos a quem? Como a gente vai ver aqui no Código Civil, tá? Primeiro ele vai pedir alimentos aos parentes dele. Quem são esses parentes? Ascendentes, descendentes e irmãos. E se por acaso nenhum desses três puder pagar, é que ele vai chegar ao ex-cônjuge declarado inocente. Esse ex-cônjuge vai ter de pagar alimentos, sim, mas vai pagar o quê? De acordo com o parágrafo 2º do artigo 1694, ele vai pagar os alimentos, né, no valor, não é, do mínimo indispensável à sobrevivência. Esses alimentos aqui são os alimentos simples. E se vocês me perguntam, então esses alimentos simples englobam o quê? Esses alimentos simples só englobam o quê? A alimentação propriamente dita, não é? Que pode ser até numa cesta básica, não é? Essa alimentação, e também a conta de água e a conta de luz. Pronto. Isso daí são os alimentos simples. Eles não vão englobar vestuário, não vão englobar lazer, tá? Não vão englobar transporte. Então, nada além, né, Professora. Oi, querida. Nem educação. Nem educação, não é? Mas isso quando você tem culpa, não é? Para a pessoa, porque, por exemplo, né, um menor, ele nunca receberá alimentos simples, não é? Porque a criança e o adolescente estão sob o poder familiar dos pais. Ah, tudo então, bem, entendi né, agora. aí essa culpa é para ex.
não é? Para ex-companheiro, nem ex-companheiro, porque a gente não tem nada na união estável, para dissolver uma união estável, alegando culpa, né, de um companheiro. Somente no casamento é que eu tenho um cônjuge culpado. E qual seria o outro caso, Tarciana, desses alimentos simples, tá? Vamos supor o seguinte: eu pisei na bola e fui demitida da Unifor por justa causa, tá? Então, eu sou culpada do meu desemprego, né? Aí eu vou ingressar com alimentos contra os meus pais. Eu posso, na minha idade, ingressar com alimentos, né, contra os meus pais? Posso, não é? Se eles tiverem, e eles vão ser obrigados a pagar, se eles tiverem possibilidade para tanto, tá? Mas eu sou culpada, não é? Porque eu fui demitida por justa causa, imagine. Então, os meus pais podem ser obrigados a pagar alimentos a mim, tudo bem, mas serão os mínimos indispensáveis à minha sobrevivência, tá? Porque o que vai ocasionar os alimentos, né? Quem é que pode pedir alimentos? Por exemplo, filho pode pedir alimentos em qualquer idade. Agora, o que varia é o motivo. Por exemplo, se um filho é menor, se ele não tem até 18 anos de idade, ele merece receber alimentos, porque ele está sob o poder familiar dos pais, tá? Se ele tem de 18 a 24, ele pode ter direito a alimentos pela questão da educação, não é? Aí você já vai ver que muda o argumento dos alimentos. E, consequentemente, se um filho tem entre 18 e 24 anos e ele está pleiteando alimentos porque está estudando, a gente deduz que esses alimentos poderão ser num valor menor do que aqueles que ele receberia se ele fosse menor, tá? Porque aí você vai ver que uma pessoa que já tem 18 anos de idade, teoricamente, não é? Ela já é civilmente capaz, então ela poderia já começar a se mexer para ter a seu próprio sustento. E a partir dos 18, vamos supor, um filho com 18 anos, mas que ele seja deficiente. Aí, a depender da deficiência, ele pode receber alimentos num valor grande, não é? O máximo que um genitor pode pagar, por exemplo, por toda a sua vida, a depender da deficiência, né? Vamos supor que esse filho seja maior, ele era saudável até então, estava no mercado de trabalho, mas aí ele adoeceu ou sofreu um acidente e não pode agora prover com seu próprio sustento, né, com seu trabalho, seu próprio sustento. Então, também ele vai poder pedir alimentos. Então, a gente vai ver, não é, que esses alimentos, eles sempre podem existir, mas eles vão só o quê? Mudar exatamente a fundamentação deles, não é? Você está pedindo alimentos por quê? Quais são as suas circunstâncias de vida, não é? Para você poder pedir alimentos naquele momento. Mas a gente nunca se livra, não é? Da possibilidade de pagar alimentos a alguém, não é? Isso daí é certo, né? Agora, as mesmas pessoas que podem pedir alimentos para a gente, também a gente pode pedir alimentos para elas. Queridos, e aqui o parágrafo 1º, não é, do artigo 1694, ele vai falar daquele binômio, né, necessidade e possibilidade, ao dizer o seguinte: os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, exatamente nesse binômio necessidade e possibilidade, tá? Olha, vocês vão me interrompendo à vontade, tá? Porque eu sei que alimentos é um tema, não é? Que realmente a gente tem muita coisa para perguntar. Artigo 1695. Novamente, não é? Ele vai citar o binômio necessidade e possibilidade. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento, né? Então, o legislador, ele fica batendo, olha, você não pode pedir alimentos só porque você, não é, quer mais dinheiro para viajar, ou quer mais dinheiro para comprar roupas, não é? Você tem realmente de requerer alimentos com base o quê? Na sua necessidade, tá?
Então, sempre olhando esse binômio aqui, necessidade e possibilidade, e a exceção qual seria? Aquela que eu falei para vocês, né? Quando os alimentos, eles configuram realmente numa questão indenizatória. Artigo 1696, o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. E o artigo 1697, que ele vai concluir esse universo alimentar. Na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, e faltando estes aos irmãos, assim germanos como unilaterais. Então, queridos, quando a gente fala em parentes, não é? Que o legislador, no artigo 1694, ele vai dizer, podem os parentes, os cônjuges, os companheiros pedir alimentos uns aos outros. Então, quando a gente fala em parentes, quem são esses parentes? Então, eu posso pedir alimentos a quem? E essas pessoas também podem pedir alimentos, né, para mim. Eu posso pedir alimentos a todos os meus ascendentes, aqui ele coloca aqui guardada a ordem de vocação hereditária, né, primeiro, ascendente de primeiro grau, que são os pais, depois de segundo grau, avós, né, terceiro grau, bisavós, depois, se eles não puderem pagar ou não puderem pagar tudo, eu posso pedir aos meus descendentes, contanto, claro, que eles estejam inseridos no mercado de trabalho, né, seriam primeiro os descendentes de primeiro grau, meus filhos, de segundo grau, meus netos, terceiro grau, meus bisnetos, e depois, na linha colateral, somente aos meus irmãos, tanto os meus irmãos germanos, que são irmãos bilaterais, como aos meus irmãos unilaterais, né? Vocês estão vendo aí o risco, né? Muitas vezes, a gente vê, né, muitas pessoas que os pais casaram diversas vezes, não é? Então, não é incomum hoje se ter irmãos unilaterais, né? Irmãos de um segundo, terceiro, ou mesmo quarto casamento de um dos nossos genitores. Se esses genitores faltam, esse nosso irmão unilateral, se ele for menor, por exemplo, ele pode chegar a pedir alimentos da gente, não é? Para a gente. Se não houver realmente nenhum ascendente ou nenhum descendente, né, que possa suprir esses alimentos. Então, e nós temos muitas pessoas hoje aqui no Brasil que pagam alimentos, né, a um irmão unilateral, não é? Às vezes o irmão de um outro relacionamento do seu genitor, não é? E que ele ainda é menor e os genitores faltaram, tá? E várias pessoas podem ser chamadas a integralizar esses alimentos, porque vamos supor que haja um genitor que ele esteja doente hoje, não é? E ele tenha 59 anos de idade, né? Eu vou dizer 59 anos e não 60, por quê? Porque se ele tiver 60, ele está no estatuto do idoso e a regra é um pouquinho diferente aqui do Código Civil, tá? Vamos supor que esse genitor tenha 59 anos de idade, esteja doente, necessite realmente, não é, de alimentos no valor de R$5.000, para fazer frente ao seu plano de saúde, à sua medicação, tá? Vamos supor que seja assim. Esse genitor, ele tem vários filhos, tá? Mas vamos supor que ele tenha, eu vou aqui exagerar, exatamente para as contas ficarem mais fáceis, tá? Vamos supor que esse genitor tenha 10 filhos, tá? E ele precisa de R$5.000 de alimentos, mas ele tem 59 anos. Então, ele não está resguardado pelo Estatuto do Idoso, ele está aqui pelo Código Civil. O interessante seria o quê? Que essa pessoa de 59 anos doente, ela ingressasse com a ação de alimentos, formando um litisconsórcio entre todos os filhos, não é? Então, ela pediria alimentos ao filho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e ela poderia pedir, claro, na mesma peça, né? Formando um litisconsórcio passivo facultativo. Por que facultativo? Porque ela não é obrigada a ingressar contra todos, né? Aí depende da vontade dela. Mas é mais seguro que ela ingresse contra os 10 para receber os R$5.000, tá? Porque o que aconteceria se ela ingressasse somente contra um? Vamos supor que ela tenha um filho que ele seja muito rico, né? Aí ela resolve, não, como meu filho A
é muito rico, então eu vou ingressar com alimentos somente contra ele. Sabe o que esse filho A podia responder à contestação? Não, essa pessoa, o meu pai, por exemplo, ele não tem só a mim de filho, ele tem a mim e mais 9. E os alimentos do Código Civil, eles não são solidários. Isso quer dizer que eles são o quê? Divisíveis. Então, esse filho A podia dizer o quê? Não, eu vou pagar alimentos, mas eu vou pagar a parte que me compete, que é a 10ª parte. 5.000 dividido por 10, 500. Então, ele pagaria realmente, inicialmente, ele poderia ser obrigado a pagar somente quanto? R$ 500. Já se esse genitor tivesse 60 anos de idade, então esses alimentos não seriam mais regulados pelo Código Civil nessa questão, né, deles serem divisíveis. Por quê? Porque se a gente abre o artigo 12 do Estatuto do Idoso, a gente vai ver o quê? Que os alimentos do idoso são solidários. Então, se esse genitor já tivesse 60 anos de idade, ingressasse com esses R$ 5.000 de alimentos contra somente um filho, e esse filho não conseguisse provar a sua falta de possibilidade econômica, ele seria obrigado a pagar os R$ 5.000 e ele que chamaria os outros irmãozinhos a integrar a lide, mas inicialmente ele seria obrigado a pagar os R$ 5.000. Então, a gente vai ver essa diferença, porque o Estatuto do Idoso, ele também trata de alimentos, não é? Então, alimentos para pessoa maior de 60 anos, eles sempre são o quê? Solidários e, consequentemente, indivisíveis. E os alimentos do Código Civil, que servem o quê? Que são alimentos que servem para menores, não é? E para parentes com menos de 60 anos de idade, e para ex-cônjuge ou ex-companheiro com menos de 60, o Código Civil já coloca os alimentos o quê? Não solidários e, consequentemente, onde é que está isso no Código Civil, essa divisibilidade? Está exatamente aqui no próximo artigo, no artigo 1698, que vai nos dizer o quê? Se o parente que deve alimentos, em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. Em intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Então, aqui a gente vai ver o quê? Aquele trinômio da proporcionalidade também, não é? Então, é interessante que isso daqui a gente chama o quê? Do litisconsórcio em matéria alimentar. É aqui que a gente vai ver a possibilidade dos alimentos avoengos, não é? Muitas vezes uma criança, ela ingressa com a ação de alimentos contra o seu pai, uma criança, né, claro, menor, e a criança, representada pela mãe, ingressa com a ação de alimentos contra o pai. O pai não pode pagar ou não pode pagar tudo. Aí a criança pode ingressar o quê? Com a ação de alimentos contra os avós. Agora, qual é o problema que a gente tem aí? A criança não tem só os avós da linha paterna, a criança também tem os avós da linha materna. Então, a criança pode ter aí 4 avós vivos, não é? Então, na hora que ela ingressa com a ação contra os avós da linha paterna, os avós da linha paterna, em contestação, podem chamar também os avós da linha materna para integrar a lide. Porque quando a gente fala em ascendente de primeiro grau, tudo bem, é pai e mãe, só são 2, não é? Na maioria das vezes, porque também pode ter a questão da multiparentalidade, né? Pode ser que uma pessoa tenha mais de 2 genitores, não é? Ou pela multiparentalidade, ou pela filiação socioafetiva, tá? Então, isso daí é possível. Agora, quando você fala em avós, você pode ter mais de 2, você pode ter 2, você pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3 e pode ter 4. Então, quando se vai ingressar com ação de alimentos avoengos, é interessante observar que o negócio pode vir contra você também, não é? Então, né, por exemplo,
se eu tivesse um filho menor, não é? Na minha idade, o filho provavelmente só poderia ser adotivo, né? Mas vamos supor que eu tivesse um filho menor, não é? E aí o pai dele não pagasse alimentos. Aí, antes, não é, dele ingressar, representado por mim, com a ação de alimentos avoengos contra os avós paternos, era interessante que eu lembrasse também que os meus pais poderiam ser chamados a integrar a lide como avós maternos, tá? Então, sempre tendo esse cuidado, né, na hora que a gente pensa em chamar outros ascendentes para integrar essa questão, né, do universo alimentar. Quando vocês chegarem em estágio 5, né, vocês vão lidar muito com a ação de alimentos avoengos, tá? É aquela, principalmente quando você tem uma criança que o pai está preso, vocês sabem que a nossa população carcerária aqui em Fortaleza, né, aqui no Ceará, ela é enorme, né? Aqui em Fortaleza, principalmente. Então, existem muitos casos, né, que chegam lá no nosso estágio 5, exatamente sobre isso daí. É uma criança que o pai está preso, e ela precisa de alimentos, né? Claro que eu sempre vou ter de ingressar, primeiramente, a ação de alimentos contra o pai, mesmo que eu junte, né, exatamente uma declaração, que ele está cumprindo pena, né, de prisão, em tal presídio, né, que ele fica condenado por tantos anos de prisão, mesmo assim, inicialmente, eu tenho de ingressar alimentos contra ele. E aí, com a resposta que vem aí, não é? Aí é que eu posso o quê? Nos mesmos autos, não é? Eu faço uma nova peça, ação de alimentos avoengos, com distribuição por dependência, a primeira ação de alimentos, então ela vai do mesmo juízo, não é? Vai ser com o mesmo número do processo, e eu vou pedir agora que os avós paternos sejam chamados a integrar a lide. Então, queridos, vocês vão se deparar muito com esses casos em estágio 4 e estágio 5. Artigo 1699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Então, é o que a gente chama, né, coloquialmente, de ações revisionais, tá? Então, você pode impetrar uma ação de alimentos, claro, para você ter os seus alimentos, não é, que você precisa, que você necessita e que você tem direito. Você pode, não é, também, vamos supor que a gente pague alimentos, né, a alguém já. Nós podemos pedir uma ação, por exemplo, de redução de encargos, vamos supor, a gente começa a ganhar menos dinheiro. Foi a ação do Wesley Safadão, né, professor? Como é? Foi a ação do Wesley Safadão. Do Wesley. Do Wesley foi, Juliane? Foi redução? Foi essa ação revisional. Não, foi revisional, que ele, assim, não tinha sido estipulado ainda um valor. Sim. E ele queria bater na tecla desse valor, porque ele já é casado, já tem outros filhos, e ele queria, e aí foi a mídia toda em cima, dizendo que ele queria diminuir valor, e ele se explicou que queria simplesmente majorar, dizer qual era o valor que seria dado, já que não existia isso. Né? Ele dava tudo, e aí ele queria majorar esse valor, foi essa ação aí, que a mídia caiu em cima. Ai, tá certo, né? Porque, assim, quando a gente fala em ação revisional, como é que eu diria, não é? Seria o gênero, não é? Então, quando eu falo em ação revisional, eu não trago muitas informações, não. Agora, porque a ação revisional, ela pode ser o quê? Para reduzir os alimentos, para aumentar os alimentos, que é a majoração, ou para se exonerar dos alimentos, né? Tanto que eu prefiro, particularmente, colocar, em vez de ação revisional de alimentos, eu colocar o quê? Ação de redução de alimentos, ou ação de majoração de alimentos, ou ação de exoneração de alimentos. Todas elas são ações revisionais, né? Mas eu sempre gosto do que a inicial, ela retrate já o que eu vou pedir. E agora, eu poderia até dar também, Juliana, o nome de ação de alimentos, não é? Não seria errado, porque eu não estou falando de alimentos, né?
Então, não seria errado também eu tentar, por exemplo, diminuir alimentos e dando a minha inicial nome de ação de alimentos. Agora, é ruim porque o juízo, na hora que ele abre a peça e ele vê a ação de alimentos, ele pode pensar inicialmente o quê? Que é uma ação para pedir alimentos, não é? E não uma ação para rever. E pode já ficar irritado porque ele se acha, né, enganado, tá? Então, eu sempre gosto de colocar o nome, assim, o mais detalhadamente possível, né? Facilita, né, professor? Facilita Professora, demais. na hora do assessor pegar um processo desse e ver, eu acho que facilita muito, o juiz mesmo. Olha, duas coisas que facilitam muito, Juliane, que eu acho muito simpático para a gente que advoga, né? Primeiro, a gente dá o nome correto da ação, o mais específico possível. Segunda coisa, né? Fazer a nossa inicial toda com tópicos, não é? Para ser aquela coisa bem, você colocar tópico a tópico. E terceira coisa, parágrafos pequenos, não é? Isso daí sempre dá muita simpatia. Né? Ju, ele pediu foi a redução da pensão alimentícia, o Wesley Safadão. Aí foi que aconteceu. Mas é porque o valor não tinha, inclusive, né, eu estou falando nesse caso, porque na época, Ave Maria, a mídia cai em cima, né? Foi, eu vi. Disse até que quem foi a advogada dela foi a Vládia, da Unifor. A Vládia, na Vládia, certo. A Vládia. Aí ele viu? Aí ele pediu redução. Aí o que foi que a advogada dela pediu, né, da mãe da criança? A revisão. Aí deu a majoração. Foi a majoração, porque ele ganhava milhões, né? E aí estava ganhando muito bem, ela estava ganhando muito pouco, o filho estava ganhando muito pouco. O que eu soube, assim, o que a gente sabe por trás, né, que tem amigas que são amigas da família dele, não sei o quê, é que ele simplesmente pagava tudo a ela, professora, pagava assim, tudo, assim. Viagens, né? Ela faliu 2 negócios que ele montou para ela ter essa capacidade de se sustentar, e aí ele queria, o que eu soube foi isso, mas ninguém sabe de verdade, né? Na realidade, Mas aí parece que ele passou, aí a sentença foi 40 salários mínimos. 40 salários, né? Aí que dá mais de 40 mil, né? 40 mil, e aí cobre tudo, né? Cobre inglês da criança, cobre passagens aéreas, tudo, não para os dois, né? Para o professor ainda tem uma viagem internacional por ano. Porque agora vocês estão vendo aí, ótimo vocês terem tocado nesse assunto, tá? Porque vocês estão vendo, não, que para o filho menor, 40 salários mínimos, né? Como é que pode, não é? Porque eu tinha dito até então que um ex-cônjuge ou ex-companheiro conseguiria alimentos nesse valor num caráter indenizatório. Agora, quando você fala em criança ou adolescente, menores, a gente vai ver que, além do Código Civil os proteger, nós temos uma lei específica que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Estatuto da Criança, que vocês conhecem, que a gente viu muito, né, na questão da adoção, o que a gente observa, né, que nós temos o princípio da proteção integral, da prioridade absoluta da criança e do adolescente, da primazia de proteção. Então, o filho menor, ele tem um direito de ser realmente amparado no maior patamar financeiro possível que os seus pais possam oferecer, tá? Então, por isso que para um filho menor, os alimentos realmente não têm realmente nenhum limite, porque o limite seria o quê? Exatamente a condição financeira dos genitores. Por isso que essa criança, né, ela consegue. E muitas vezes você vai ver que uma criança, que ela é filha de alguém muito famoso, você sempre tem um medo, o quê? De sequestro. Aí você tem também segurança privada para essa criança. Se você tiver num patamar muito, muito grande, muito maior do que o do Wesley Safadão, por exemplo, aquele filho que a Luciana Gimenez teve com o Mick Jagger, não é? Aquela criança, que eu saiba, ela só anda em jatinho particular. Quanto é o aluguel de um jatinho particular entre Brasil e Europa, mais ou menos? Ele custa, em média, 50 mil reais. Aí você já vai, não é? Aí carro blindado, não é?
segurança privada, o colégio que ele estuda lá em São Paulo, o valor da mensalidade é de R$ 10.000, aí você vai juntando aí, né? Então, a depender da situação financeira e da visibilidade dessa criança, né, aí os alimentos, eles vão lá para cima. Hein, Cremilda? E no caso, assim, de um casal, certo? Tem 3 filhos, e aí ele teve uma união estável, não, assim, teve um convívio com outra pessoa, certo? Sim. Os dois, assim, o marido convivendo com uma família e convivendo Sim. com a outra, certo? Certo. E teve filhos com outra família, Ok. né? E aí, tendo 2 filhos reconhecidos de outra família, Ok. né? E aí a pensão alimentícia para os 2 filhos, até 21 anos nesse caso, né? Se eles Certo? estudarem até 24. Aí, sim, aí até 21, vamos concretizar assim, só 21 anos. Ah, tá certo. E aí ele falece, certo? Sim. Ele falece. E aí, como vamos supor, aí ela tinha uma união estável até antes do falecimento dele, Ok. certo? Faleceu antes, um período, 4 anos dele falecer. Ela teve um convívio com ele. Certo. E aí, no caso, como fica a pensão alimentícia dos filhos fora do casamento? Olha, é o seguinte, todos eles são herdeiros, não é? Então, se esse genitor tiver deixado bens, tudo vai ser inventariado e partilhado igualmente E entre se não todos tiver esses filhos. deixado? Aí eles vão poder pedir alimentos aos avós. Aos avós? Aos avós. Sim, aí não, vamos supor, só a família, a mulher legítima que recebia pensão, certo? A pensão por morte dele, não é? Vitalícia, a pensão vitalícia ela recebia, né? No caso, ela recebia. E os outros filhos do outro casamento, do segundo casamento, segundo não, Sim. segundo essa união estável, Sim. recebe até 21 anos, né? Sim, ok. Aí a pensão pós-morte, aí a pensão previdenciária, que eles estão rateando com ela, entre esposa e eles, Mas né? aí ela tem como a concubina, né? Concubinada, né? Aham. Ela tem, seria a pensão alimentícia, a pensão vitalícia, a Não, outra, a tem segunda não. mulher. Não. O STJ, né, Zelmira, deixe-me ver, 2007, já faz um tempo, né? Ele já acabou com pensão, né, para concubina. Como a gente viu aqui no concubinato, né? Concubino realmente não tem valor, não tem direito, né, a nenhum valor de pensão alimentícia, não tem direito à herança. É horrível. É horrível, né? Professora, mas nesse caso os filhos recebem sim, né? Os filhos sim, E a nenhuma questão diferença. e a questão de 21 anos não é até 24 se estiver estudando? Não, mas a pensão pós-morte é até 21, não é? Ah, Pensão paga pela Previdência menor, só vai ah, até 21 anos, Tarciana, até 21 infelizmente. meses. Uhum. Aí depende da fonte pagadora. Quem é a fonte pagadora? Se é a Previdência, até 21 anos. É porque quanto menos tempo ela quer pagar, né? Até 21 meses, Uhum. a Previdência não quer pagar até os 24, né? E a gente vê, né, agora olhando aqui os reflexos patrimoniais, né, os reflexos jurídicos realmente dessa pandemia, a gente vai ver que a Previdência, né, vai dar agora, né, um grande suspiro, porque nós temos já no país mais de 37 mil mortos, não é? E grande parte dessas pessoas, não é, talvez já fossem aposentadas, né, da Previdência, ou então estariam próximas, né, de requerer aposentadoria, né? É uma coisa muito, muito cruel, não é? E a gente vê os efeitos, não é, disso que está acontecendo nesse momento. Então, professora, Sim. nesse caso aqui que eu citei, se for constatado que ela teve a concubina, teve
uma união estável com ele, ela não teria direito. Se ela comprovar que tinha união estável e não concubinato, ela teria direito, Zelmira. Como assim? Vamos supor que ela viveu os últimos 4 anos com ele, antes dele morrer, mas ele estava separado de fato da mulher dele. Aí, ela como companheira, aí essa pensão pós-morte dele seria rateado entre quem? Entre a esposa, entre a companheira e os filhos menores, tá? E os filhos, eu sei. Uhum. Agora, mas vamos supor, sim, professora, ela teve o convívio com ele junto com a primeira mulher, entendeu? Aí não teria direito. Não teria direito. Não teria direito. Só nesse período? Só nesse período ou é pensão vitalícia? Da esposa? Da concubinada. Não, a concubina nunca teria direito à pensão. Certo. Em nenhuma hipótese, infelizmente, tá? Porque infelizmente. Ela teve uma união estável com ele 4 anos antes dele morrer, entendeu? 4 anos antes dele morrer. Mas ele vivia com a esposa também, nesse período? Ele não tinha se separado da esposa. Então, judicialmente, pronto. Então, não. mas ele vivia com a esposa, mantinha contato sexual com a esposa? Não, de corpos não, assim. Ah, tinha... então tudo bem. Então ela é companheira, então ela tem direito. Quem é ela tem direito até o final da vida dela. Que aí não é mais concubina, aí é companheira. É companheira, né? Companheira. Entendi. Tá entendi, professora. Obrigada aí pela explicação. Nada. Olha, a única coisa, só para fechar aqui esse nosso encontro hoje, a única coisa que concubina tem direito, e é terrível, eu fico até constrangida em dizer para vocês o nome da ação, tá? Mas, vamos supor, eu vivo com um homem, eu me relaciono com um homem casado, e esse homem continua a viver com a mulher dele, tá? Eu nem vou matá-lo, tá? Ele terminou o concubinato comigo, não é? E agora eu estou numa situação de miserabilidade porque ele me sustentava, tá? Qual é a única coisa que eu posso ingressar contra ele? Uma ação indenizatória por serviços domésticos prestados. E olha lá, se eu prestasse serviços domésticos a ele, o que é prestar serviços domésticos? Não tem nada a ver com sexo, não, né? Porque senão aí a gente estaria até monetarizando, né, a questão sexual. Se ele me mantivesse numa casa onde eu cozinhasse para ele, onde eu lavasse a roupa dele. Então, eu provando que eu tinha prestado serviços domésticos a ele, eu teria direito a uma indenização. Mas vocês sabem qual foi o máximo valor de uma indenização por ano que uma concubina já conseguiu? R$ 1.000 por ano. Aí vocês veem, né, como a questão do concubinato aqui no Brasil é muito humilhante mesmo. Que horror! Uma menina conseguiu isso daí no Rio Grande do Sul, olha que é um tribunal ótimo, ela passou 15 anos, não é, sendo sustentada por esse homem numa casa. Repita aí que eu... R$ 1.000 por ano. R$ 1.000 por ano. Foi uma menina que ela viveu 15 anos com um homem casado, não é? E esse homem nunca se separou da esposa dele. E é melhor ser diarista. Muito melhor ser diarista, Zelmira. E aí, ao final, ele rompeu o concubinato com ela, ela ficou numa situação muito ruim e ingressou contra ele com essa ação indenizatória, né, por serviços domésticos prestados. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é o nosso tribunal mais avançado nessa questão, ele concedeu para ela R$ 1.000 por ano de concubinato, e ao final ela recebeu quanto? R$ 15.000 de indenização, por esses 15 anos que ela tinha, né, cuidado da roupa desse homem quando ele estava com ela, cozinhado a comidinha dele quando ele estava com ela, né? Então, é muito humilhante, não é, a questão, né, do concubinato. O nosso ordenamento jurídico, ele se nega peremptoriamente a reconhecer qualquer direito para a concubina ou para o concubino, né? O que eu particularmente, não é, eu acho que isso daqui pode ser revisto em algumas hipóteses, porque o que é o concubinato, por exemplo? Claro que pode ser um concubinato incestuoso, né? Aquela questão do parentesco muito próximo. Mas pode ser também um direito que a pessoa casada se dá.
né, voluntariamente. Eu estou casada, mas aí eu quero, eu me interesso por outra pessoa, até me apaixono por uma outra pessoa, e eu acho que eu posso ter tudo ao mesmo tempo, né? Eu não quero abrir mão do meu casamento, também não quero abrir mão desse relacionamento extraconjugal. Eu acho que valeria a pena se eu terminasse esse relacionamento extraconjugal, que eu tivesse mais responsabilidade sobre os meus amores, sabe? Sobre as minhas opções, não é? As minhas opções voluntárias. Né? Mas isso daqui, queridos, é uma opinião pessoal, tá? E eu sei que a maioria da nossa doutrina não vai concordar com isso, né? Que o concubinato é uma relação realmente espúria e ela não merece realmente nenhuma guarida do direito. Tá? Agora, filhos, claro, que nunca serão discriminados. Tanto faz eu ter um filho com um irmão meu, não é? Ter um filho com um homem casado que continua vivendo com a esposa dele, esse filho terá sempre os mesmos direitos, né, sem nenhum tipo de diferenciação, tá? Ei, lindos, vamos fazer o seguinte, a gente ficou aqui no artigo 1699, não é? Aí a gente, na quarta-feira, a gente continua desse artigo, eu queria fazer alguns outros comentários sobre o artigo 1699, aí a gente continuaria a ver os nossos artigos, e quando a gente terminar aqui o artigo 1710, aí eu queria ver com vocês, que é uma lei pequenininha, mas é super interessante, a lei dos alimentos gravídicos também, tá? Aí a gente veria as teses do STJ e fecharia a questão dos alimentos aqui. Pode ser? Tá bom, professora, já vou me despedindo, que eu já vou. Pessoal, eu quero só Ai, tá certo, lindos. Pois até quatro. Pessoal, todo mundo desligue, porque o Felipe veio conversar comigo, que a aula foi 30 minutos a aula passada, e a gravação tinha 2 horas, porque teve uma pessoa que não desligou. Ficou, isso, eu notei isso. Pois é. Pois tá, lindos. Tá, então, até quarta-feira.